Boa. Olá, gente, tudo bem? Paz do Senhor para todos. Bom, eu decidi gravar esse vídeo, fazer esse vídeo, porque há uns dias atrás aconteceu algo. Ou seja, há uns dias atrás vieram as pessoas aqui em casa, as pessoas que eu creio que todo mundo conhece esse tipo de pessoa que ele chega na sua porta e é chamado como testemunha de Jeová. Bom, aí eu recebi há uns dias atrás, talvez foi no sábado, eu acho. Essas pessoas aqui em casa, eles falaram que ia falar da palavra de Deus. E claro, para as coisas de Deus a gente tem que ter todo o tempo do mundo, né? A gente tem que abrir o nosso coração e tem que ouvir a palavra de Deus. Então eu posso, aí perguntaram, eu posso entrar na sua casa para poder falar de Deus para você? Eu digo, claro, pode sim. E daí um casal começou a falar de Deus, a falar de Jeová, começou a explicar palavras bonitas, é claro, e começou a me explicar sobre a Bíblia. Começou a falar da Bíblia, começou a falar do reino de Deus e do que Deus haveria de fazer um mundo melhor para as pessoas, e que Deus haveria de fazer uma terra melhor, da paz e etc e tal. E o que me chamou mais atenção nisso tudo foi em que eu me impressionei quando eles falaram que o inferno não existia. E que o céu existia, mas o inferno não existia. Aí daí eu pude perceber algo contrário daquilo que eles estavam pregando. De dentro da própria Bíblia que eles estavam falando, porque a Bíblia nos mostra claramente que existe um inferno. Bom, eu não sei qual tipo de Bíblia esse povo tem andado debaixo do braço. Eu não sei qual outro tipo de evangelho anátema que esse povo tem pregado, que essas pessoas têm falado. De qual reino de Deus eles têm tentado explicar ou talvez mostrar. Bom, irmãos, eu só sei que não nos enganemos. Não nos enganemos com falsos ensinos, com falsas palavras. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que desça um anjo do céu pregando um outro evangelho, não acrediteis, porque é anátema, ou seja, é maldito. Tem pessoas que andam por aí pregando o evangelho de Jesus Cristo de uma forma distorcida, de uma forma errada. Pessoas que pregam apenas o reino de Deus e não pregam o inferno. Pessoas que não falam sobre o inferno. Aí daí essa pessoa ela começou a falar que o inferno não existia para mim. Claro, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de meditar na palavra de Deus. Esse é o meu ponto, meu alvo principal. E daí eu perguntei a ele por que não existia o inferno. Por que Deus não haveria de fazer o inferno? Aí ela falou, olha, o inferno não existe. Aí eu falei, então explica para mim por que o inferno não existe. Explica por que Deus não falou só que Deus só criou o céu, a terra e o inferno não existe. Se o inferno existe, então não existe o demônio. Se o demônio também não existe, então Satanás, que é Lúcifer, Belial, também não existe. Ela começou a dizer que os mortos, em um principal ponto, começou a dizer que os mortos não herdarão essa terra prometida, esse tal de milênio que eles tanto falam. Aí foi no ponto principal que eu entrei. Eu digo, se você diz que o inferno não existe, então onde Satanás irá ser lançado? Qual o significado, o real significado de Jesus ter vindo à Terra? Para quê? Para quem? Se não para nos salvar. De que Jesus ia descer à Terra? Para nos salvar de quê? Da onde? De quem? A Bíblia diz que ele veio para nos salvar não só da morte física, mas da morte espiritual. Essa morte muita gente anda enganada. Então eu perguntei para ela, olha moça, a senhora me desculpa, mas esse inferno que vocês tanto pregam que não existe, ele existe. Ele existe e é real. E tem muita gente se enganando com isso.
Tem muita gente pregando falsas doutrinas, e é isso que o diabo quer que a gente pense, que o inferno não existe e que o diabo não existe. Eu falei, se o inferno não existe, então o diabo não existe, porque o diabo vai ser lançado lá. Aí eu comecei a falar, se o inferno não existe, para que Jesus veio à Terra? Para salvar a gente de quê? Só da morte física? E depois que morrermos, o nosso espírito, aqueles que morreram sem Jesus, é claro, vão para onde? Falei eu, pela terra que não vão vagar, porque a Bíblia diz claramente os que andam e perneiam pela terra são os demônios, buscando alguém que possa tragar. Se vocês falaram também que no céu ninguém vai entrar, ou seja, ninguém vai morar, que vão habitar na terra, aonde vão ficar? Porque se não no céu, não na terra, e o inferno, como falaram, não existe, não tem outro lugar. E daí essas pessoas ficaram sem resposta, ficaram sem... não tiveram uma resposta para me dar, para me explicar. Não é à toa, não que essas pessoas leiam a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ou de Apocalipse para Gênesis. Eu não sei se essas pessoas leem a Bíblia de cabeça para baixo, eu não sei. Mas eu percebo uma coisa, Satanás ele tem cegado as pessoas com a própria letra. Não a palavra, porque a palavra liberta. Com a própria letra. Satanás tem cegado muitos teólogos, muitos doutores e mestres, que acham que sabem, mas não sabem. Que acham que têm, mas não têm o Espírito de Deus e o discernimento. Muita gente está enganada, irmão, pregando um evangelho distorcido, que contraria a palavra e a vontade de Deus. Então tenhamos cuidado. Não que eu tenha, algo, não que eu tenha nada em comum com essas pessoas, até porque meu fato não é atingir religião de ninguém. Não que eu tenha algo contra eles, não. Agora só que temos que abrir os nossos olhos. É por isso que eu decidi fazer esse vídeo. E é muito importante. Uma pessoa ela vir falar de Jesus para você e ao mesmo tempo dizer que o inferno não existe. E ao mesmo tempo dizer que o inimigo da tua alma ele não está ao teu redor. Aliás, ao teu derredor. Então que a gente venha abrir os nossos olhos, que a gente venha pedir discernimento a Deus, sabedoria, né? Que a Bíblia diz que muitos apareceriam falsos profetas, falsos ensinadores, né? Amantes de si mesmo, pessoas que iam pregar um falso evangelho, um falso Cristo. E daí, irmãos, eu comecei a entender e pude entender que essas pessoas elas falavam de um Deus, mas que não conheciam totalmente esse Deus. Talvez não entravam em suas mentes o poder que Deus tem sobre a mão dele, sobre o domínio da terra, o céu, o inferno, sobre tudo que existe. Porque se a Bíblia diz que Deus criou, se Deus criou o céu e a terra, é porque Deus criou o céu e a terra. Se Deus fez o inferno, é porque Deus fez o inferno para os seus demônios e para Satanás. Mas as pessoas que desobedecem a Deus, é claro, as pessoas que não querem nada com Deus e que não aceitam Jesus como seu Salvador, este é o caminho para as pessoas que não querem aceitar a verdade, que não querem aceitar o dono da vida. Lamento por alguns não acreditarem que o céu e o inferno existem, mas, meu amigo, minha amiga, eu posso lhe afirmar com toda clareza e certeza de que o reino de Deus é verdadeiro e de que o céu e o inferno existem. Então não se engane com o que muitos veem no teu ouvido falar algo distorcido, algo que não venha estar dentro da Bíblia, algo que não venha que não venha ter uma clareza, que não seja uma liturgia bíblica, ou seja dentro dos padrões da Bíblia. Porque muitas pessoas pegam a Bíblia e começam a ler e começam a interpretar a Bíblia de uma forma errada, de uma forma distorcida. E não é assim que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente pregue o evangelho genuíno, o reino de Deus, é claro, mas Deus quer que a gente mostre também que o inferno existe e o quanto que o inferno é perigoso. Não foi à toa que Jesus falou mais do inferno do que no reino de Deus. Não foi à toa que Jesus disse que foi dado a vós mistério sobre o reino de Deus. Mistério. Mas quando Jesus se relacionava ao inferno, Jesus ele falava com toda clareza como que era o inferno.
que lá haveria fogo eterno e ranger de dentes. Meu amigo, minha amiga, não se engane quando uma pessoa vir falar de Jesus para você e falar que o inferno não existe. Eu te afirmo com toda certeza, o inferno existe. E não queira ir para lá. Porque Deus te ama. E o real propósito de Jesus ter descido à terra foi que não simplesmente para salvar você do pecado, da morte física, mas desta morte espiritual, onde pela qual muitos estão sendo lançados todos os dias, milhões de pessoas estão morrendo e estão indo para lá. Então, meu amigo, minha amiga, não queira isso para você. Muita gente diz assim: olha, irmão, onde que você vai passar a sua eternidade? Passar algo passageiro, algo que se passa depois volta ao que era. Não, passar não. Ficar na eternidade, esse é o certo. Porque se você escolhe a Jesus Cristo, se você escolhe servir a Deus, você vai ficar para sempre na eternidade com Deus. Mas se você não escolhe um caminho, escolhe os caminhos tortuosos, caminhos de desenganos, caminhos de pecados, você vai ter na sua vida, você vai ficar não no anonimato, mas você não vai passar uma eternidade, você não vai passar a eternidade no inferno, você vai ficar no inferno se você não aceitar Jesus, porque o inferno não é passageiro. Ninguém diz eu vou passar a eternidade no céu ou vou passar a eternidade, não, vai ficar e nunca vai sair. Da mesma forma de quem entra no céu não sai, da mesma forma é quem entra no inferno também não vai sair. Bom, irmãos, é isso que eu tenho, que eu decidi fazer esse vídeo para poder, não estou aqui querendo que ninguém curta o vídeo, apenas veja, visualize, né, e medite, venha meditar um pouco e abra sua mente, deixa Deus esclarecer isso para você. Se você tem dúvidas, se você tem uma Bíblia em casa, por favor, abra a sua Bíblia, comece a ler no Novo Testamento, no Velho Testamento, e Deus ele vai te mostrar claramente, mas claramente mesmo, que o céu e principalmente também o inferno existe, e que seus demônios, Satanás e seus demônios são reais. Não se engane, que Deus ele venha abrir os teus olhos, que Deus ele venha te alertar, te dar sabedoria e discernimento de tudo que você precisa. Deus abençoe a todos. Até lá.